sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ler o decreto número 4.340, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Eu baixei esse decreto no dia 27 de julho de 2024 no site do Planalto. Decreto número 4.340, de 22 de agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei número 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, e da outras providências. Presidente da República, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 84, inciso 4, e o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta os artigos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como os artigos 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos Conselhos das Unidades de Conservação. Capítulo 1. Da criação de unidade de conservação. Parágrafo 2º. O ato de criação de unidade de conservação deve indicar, inciso 1, a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração. 2. A população tradicional beneficiária, no caso das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentável. 3. A população tradicional residente, quando couber, no caso das florestas nacionais, florestas estaduais ou florestas municipais. E 4. As atividades econômicas de segurança e de defesa nacional envolvidas. Artigo 3º. A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais. Artigo 4º. Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade. Artigo 5º. A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade. Parágrafo 1º. A consulta consiste em reuniões públicas ou a critério do órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas. Parágrafo 2º. No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade proposta. Capítulo 2. Do subsolo e do espaço aéreo. Artigo 6º. Os limites da unidade de conservação em relação ao subsolo são estabelecidos. Inciso 1. No ato de sua criação, no caso de unidade de conservação de proteção integral. E 2. No ato de sua criação ou no plano de manejo, no caso de unidade de conservação de uso sustentável. Artigo 7º. Os limites da unidade de conservação em relação ao espaço aéreo são estabelecidos no plano de manejo, embasados em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente. Capítulo 3. Do mosaico de unidades de conservação. Artigo 8º. O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente
e pedido dos órgãos gestores das unidades de conservação. Artigo 9. O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico com caráter consultivo e a função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem. Parágrafo 1º. A composição do Conselho de Mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico e deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no capítulo 5 deste decreto. Parágrafo 2º. O Conselho de Mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de conservação que o compõem, o que será escolhido pela maioria simples de seus membros. Artigo 10. Compete ao Conselho de cada mosaico. Inciso 1. Elaborar seu regimento interno no prazo de 90 dias contados de sua instituição. Inciso 2. Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar. A linha A. As atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista especialmente 1. Os usos na fronteira entre unidades. 2. O acesso às unidades. 3. A fiscalização. 4. O monitoramento e avaliação dos planos de manejo. 5. A pesquisa científica. E 6. A alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental. B. A relação com a população residente na área do mosaico. 3. Manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades e 4. Manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por Conselho de Unidade de Conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico. Artigo 11. Os corredores ecológicos reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente integram os mosaicos para fins de sua gestão. Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que integra unidade de conservação terá o mesmo tratamento na sua zona de amortecimento. Capítulo 4 do Plano de Manejo. Artigo 12. O plano de manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário, quando for o caso, será aprovado. Inciso 1. Em portaria do órgão executor, no caso de estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna e reserva particular do patrimônio natural. 2. Em resolução ao Conselho Deliberativo, no caso de reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável, após prévia aprovação do órgão executor. Artigo 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com populações tradicionais das reservas extrativistas e reservas de uso sustentável devem estar de acordo com o plano de manejo, devendo ser revisto, se necessário. Artigo 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de 180 dias, a partir da publicação deste decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos planos de manejo das diferentes categorias de unidade de conservação, uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação. Artigo 15. A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o plano de manejo, devem ser formalizadas e implementadas ações de proteção e fiscalização. Artigo 16. O plano de manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor. Capítulo 5 do Conselho. Artigo 17.
As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme Lei nº 9.985 de 2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. Parágrafo 1º. A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos ambientais dos 3 níveis da federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas. Parágrafo 2º. A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e organizações não governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos comitês de bacia hidrográfica. Parágrafo 3º. A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais. Parágrafo 4º. A organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, com representação no Conselho de Unidade de Conservação, não pode se candidatar à gestão de que trata o capítulo 6 deste decreto. Parágrafo 5º. O mandato do conselheiro é de 2 anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade de relevante interesse público. Parágrafo 6º. No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ou órgão equivalente cuja composição obedeça ao disposto nesse artigo e com competências que incluam aquelas especificações no artigo 20 deste decreto, pode ser designado como Conselho da Unidade de Conservação. Artigo 18. A reunião do Conselho da Unidade de Conservação deve ser pública, com pauta pré-estabelecida no ato da convocação e realizada em local de fácil acesso. Artigo 19. Compete ao órgão executor, inciso 1, convocar o Conselho com antecedência mínima de 7 dias. 2. Prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e devidamente justificado. Parágrafo único. O apoio do órgão executor indicado no inciso 2 não restringe aquele que possa ser prestado por outras organizações. Artigo 20. Compete ao Conselho de Unidade de Conservação, inciso 1, elaborar o seu regimento interno no prazo de 90 dias contados da sua instalação. 2. Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo. 3. Buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com seu entorno. 4. Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade. 5. Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual, elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação. 6. Opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com o CIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade. 6. Acompanhar a gestão por OCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria quando constatada irregularidade. 8. Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos. E 9.
Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. Capítulo 6. Da gestão compartilhada com o CIP. Artigo 21. A gestão compartilhada da unidade de conservação por OCIP é regulada por termo de parceria firmado com o órgão executor nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Artigo 22. Poderá gerir unidade de conservação a OCIP que preencha os seguintes requisitos. Inciso 1. Tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do desenvolvimento sustentável e 2. Comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma. Artigo 23. O edital para a seleção de OCIP visando a gestão compartilhada deve ser publicado com, no mínimo, 60 dias de antecedência em jornal de grande circulação na região da unidade de conservação e no Diário Oficial, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Parágrafo único. Os termos de referência para apresentação de proposta pelo CIP serão definidos pelo órgão executor, ouvido o Conselho da Unidade. Artigo 24. A OCIP deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação do órgão executor e do Conselho da Unidade. Capítulo 7. Da autorização para exploração de bens e serviços. Artigo 25. É passível de autorização a exploração de produtos, subprodutos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo com o objetivo de cada categoria da unidade. Parágrafo único. Para fins deste decreto, entende-se por produtos, subprodutos ou serviços inerentes à unidade de conservação. Inciso 1. Aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua administração e à implementação das atividades de uso comum do público, tais como visitação, recreação e turismo. 2. A exploração de recursos florestais e outros recursos naturais e a unidade de conservação de uso sustentável nos limites estabelecidos em lei. Artigo 26. A partir da publicação deste decreto, novas autorizações para exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços em unidade de conservação de domínio público só serão permitidas se previstas no plano de manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o Conselho da Unidade de Conservação. Artigo 27. O uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial será cobrado conforme estabelecido em ato administrativo pelo órgão executor. Parágrafo único. Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for preponderantemente científica, educativa ou cultural, o uso será gratuito. Artigo 28. No processo de autorização da exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços de unidade de conservação, o órgão executor deve viabilizar a participação de pessoas físicas ou jurídicas, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente sobre licitações públicas e demais normas em vigor. Artigo 29. Autorização para exploração comercial de produto, subproduto ou serviço de unidade de conservação deve estar fundamentada em estudos de viabilidade econômica e investimentos elaborados pelo órgão executor, ouvido o Conselho da Unidade. Artigo 30. Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do órgão gestor da unidade de conservação. Capítulo 8. Da compensação por significativo impacto ambiental. Artigo 31. Para os fins de fixação de compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985 de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório, EIA-RIMA,
ocasião em que considerará exclusivamente os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. Parágrafo 1º. Impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. Parágrafo 2º. O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a ser impactado. Parágrafo 3º. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. Parágrafo 4º. A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho. Artigo 31-A. O valor de compensação ambiental, CA, será calculado pelo produto do grau de impacto, GI, com valor de referência, VR, de acordo com a fórmula a seguir. CA igual VR vezes GI, onde CA, valor de compensação ambiental, VR, somatório dos investimentos necessários para a implantação de empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais e IGI, grau de impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. Parágrafo 1º. O GI referido nesse artigo será obtido conforme o disposto no anexo deste documento. Parágrafo 2º. O EIA-RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. Parágrafo 3º. As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação. Parágrafo 4º. Os casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impacto ambientais relativos ao trecho. Artigo 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as informações a que se refere o artigo 31-A. Parágrafo 1º. Da decisão do cálculo da compensação ambiental, caberá recurso no prazo de 10 dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador. Parágrafo 2º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 3º. O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até 30 dias, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Parágrafo 4º. Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, e observado o parágrafo 2º do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 2000. Artigo 32. Será instituída Câmara de Compensação Ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: inciso 1. Estabelecer prioridades e diretrizes para a aplicação da compensação ambiental. 2. Avaliar e auditar periodicamente a metodologia e os procedimentos de cálculo da compensação ambiental de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais definidos. 3. Propor diretrizes necessárias para agilizar a regulamentação fundiária das unidades de conservação. E 4. Estabelecer diretrizes para a elaboração e implantação dos planos de manejo das unidades de conservação. Artigo 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985, de 2000,
nas unidades de conservação existentes ou a serem criadas deve obedecer à seguinte ordem de prioridade. Inciso 1. Regularização fundiária e demarcação das terras. 2. Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo. 3. Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento. 4. Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação. E 5. Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento. Parágrafo único. Nos casos de reserva particular do patrimônio natural, monumento natural, refúgio de vida silvestre, área de relevante interesse ecológico e área de proteção ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do poder público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades. Inciso 1. Elaboração do plano de manejo ou nas atividades de proteção da unidade. 2. Realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes. 3. Implantação de programas de educação ambiental. E 4. Financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada. Artigo 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste decreto e em operação, se as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de 12 meses a partir da publicação deste decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora. Título 9. Do reassentamento das populações tradicionais. Artigo 35. O processo indenizatório de que trata o artigo 42 da Lei nº 9.985 de 2000 respeitará o modo de vida e as fontes de subsistência das populações tradicionais. Artigo 36. Apenas as populações tradicionais residentes na unidade, no momento da sua criação, terão direito ao reassentamento. Artigo 37. O valor das benfeitorias realizadas pelo poder público a título de compensação na área de reassentamento será descontado do valor indenizatório. Artigo 38. O órgão fundiário competente, quando solicitado pelo órgão executor, deve apresentar no prazo de 6 meses, a contar da data do pedido, programa de trabalho para atender às demandas de reassentamento das populações tradicionais, com definição de prazos e condições para sua realização. Artigo 39. Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações tradicionais em unidades de conservação de proteção integral serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o Conselho da Unidade de Conservação. Parágrafo 1º. O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para assegurar a conservação da natureza e os deveres do órgão executor referentes ao processo indenizatório, assegurados o acesso da população às suas fontes de subsistência e à conservação dos seus modos de vida. Parágrafo 2º. O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo representante de cada família, assistido, quando couber, pela comunidade rural ou associação legalmente constituída. Parágrafo 3º. O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de 1 ano após a criação da unidade de conservação e, no caso de unidade já criada, o prazo máximo de 2 anos contado da publicação deste decreto. Parágrafo 4º. O prazo e as condições para o reassentamento das populações tradicionais estarão definidos no termo de compromisso. Capítulo 10. Da reavaliação de unidade de conservação de categoria não prevista no sistema.
Artigo 40. A reavaliação de unidade de conservação prevista no artigo 55 da Lei nº 9.985 de 2000 será feita mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou. Parágrafo único. O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor. Capítulo 11. Das reservas da biosfera. Artigo 41. A reserva da biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Artigo 42. O gerenciamento das reservas da biosfera será coordenado pela Comissão Brasileira para o Programa O Homem e a Biosfera, Man and the Biosphere Program, COBRAMAB, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao programa. Artigo 43. Cabe à COBRAMAB apoiar a criação do sistema de gestão de cada uma das reservas da biosfera reconhecidas no Brasil e a sua instalação. Parágrafo 1º. Quando a reserva da biosfera abranger o território de apenas um estado, o sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês regionais. Parágrafo 2º. Quando a reserva da biosfera abranger o território de mais de um estado, o sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês estaduais. Parágrafo 3º. A COBRAMAB compete criar e coordenar a Rede Nacional de Reservas da Biosfera. Artigo 44. Compete aos Conselhos Deliberativos das Reservas da Biosfera, inciso 1, aprovar a estrutura do sistema de gestão e de sua reserva e coordená-lo. 2. Propor à COBRAMAB macrodiretrizes para a implantação das reservas da biosfera. 3. Elaborar planos de ação da reserva da biosfera, propondo prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo com os objetivos básicos enumerados no artigo 41 da Lei nº 9.985 de 2000. 4. Reforçar a implantação da reserva da biosfera pela proposição de projetos pilotos em pontos estratégicos de sua área de domínio e 5. Implantar nas áreas de domínio da reserva da biosfera os princípios básicos constantes no artigo 41 da Lei nº 9.985 de 2000. Artigo 45. Compete aos comitês regionais e estaduais, inciso 1, apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às reservas da biosfera. E 2. Apoiar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das reservas da biosfera, bem como para a difusão de seus conceitos e funções. Capítulo 12. Das disposições finais. Artigo 46. Cada categoria de unidade de conservação integrante do ECNUC será objeto de regulamento específico. Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente deverá propor regulamentação de cada categoria de unidade de conservação, ouvidos os órgãos executores. Artigo 47. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 48. Fica revogado o decreto número 3.834, de 5 de junho de 2001. Brasília, 22 de agosto de 2002, Fernando Henrique Cardoso. E assim concluímos a leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like se você gostou da leitura. Bons estudos e até o próximo vídeo.